Olá, eu sou a professora Luciana Bergamo de Redação e na videoaula de hoje vou falar, claro, de redação, com foco na redação do Enem, mas que serve para qualquer outro tipo de texto dissertativo argumentativo que muitos vestibulares e concursos pedem. Organização das ideias, tá? Daí o título que eu coloquei nessa aula de hoje é Projeto de Texto, antes do rascunho, o esquema. Como assim esquema? Eu costumo falar para meus alunos que a maioria dos problemas no texto não é a falta de ideias. Ideias vocês costumam ter e boas. O problema reside, geralmente, na organização dessas ideias. Então, não adianta a gente ir em busca do melhor repertório para colocar na redação do Enem, se ele não tem pertinência com o argumento que eu escolhi para sustentar aquilo que eu penso sobre o tema. Exato? Tá? Então, se eu pego um repertório de um livro super legal, mas não tem relação com o problema que eu quero discutir num argumento, não adianta, tá? Vai ser descontada a nota, tanto, vamos falar em Enem, tanto naquela competência que cuida do repertório, que é a competência 2, e também daquela competência que avalia a qualidade da argumentação do texto, que é a competência 3, certo? Então, o que vai ser a aula de hoje? Organização das ideias, o esquema, né? Tipos de esquema que a gente pode fazer antes do rascunho, certo? E o tema da semana é Caminhos para combater as doenças emocionais que afligem o brasileiro do século XXI. Gente, esse assunto ele é muito amplo em discussão, em possibilidades de argumentos, de abordagens. Não é aqueles temas mais pobrezinhos que a gente vai ter ali uma meia dúzia de argumentos. Não. Doenças emocionais a gente pode ter um ponto de vista e trazer argumentos de vários tipos. Então, o que eu trouxe aqui são exemplos, tá, gente? De jeito nenhum se esgotam as possibilidades de vocês pensarem no texto de vocês a partir daquilo que vocês vão ali, ó. Olha, o meu ponto de vista é esse, ou eu vejo essa questão das doenças emocionais com os brasileiros dessa maneira, tá? Então, dito isso, vamos começar então, passo a passo, essa aula, cujo objetivo é organização de ideias. Coloquei ali uma foto do ator brasileiro, do Rodrigo Santoro, de um filme Bicho de Sete Cabeças. É um filme de 2001, filme brasileiro, e ele aborda essa questão emocional. Me lembro quando eu dava aula no Estado, eu passei umas 2, 3 vezes, né, em séries diferentes, este filme para debater. Então, se você não assistiu este filme, é o primeiro filme da aula de hoje que eu sugiro para vocês assistirem, certo? Vamos lá, então. Gente, número 1, leitura da proposta. Então, tá ali, né? O primeiro passo para a prova de redação é ler a proposta. E ler a proposta com muita atenção é fundamental. Por quê? Porque lá na proposta, não importa se for no início, se for no fim, existe uma frase temática, né? Qual é o objetivo dessa frase temática? É dar ali, né, o comando principal, né, a partir do qual vocês vão pensar, trazer ideias, né, refletir sobre o ponto de vista de vocês e escrever. Então, a frase temática, o que eu tenho que fazer? Fixar a ideia da frase temática. Qual abordagem a frase solicita? Quais elementos estão relacionados a esta frase? Assim, você não terá dúvidas. Estou escrevendo um texto totalmente dentro do tema, certo? Porque aí a gente tem, né, um dos pontos que zeram qualquer redação de concurso, de exame de vestibular, a fuga ao tema. Então, gente, se atenham. O que é frase temática? O que é aquela parte que geralmente vem em negrito, né, o comando da proposta solicita, certo? Depois, na redação do Enem e muitas outras propostas, são poucas as que não têm, existem textos motivadores, textos para contextualizar o assunto. Tá? Então, ali, leiam com atenção. Geralmente, na redação do Enem, são 4 os textos motivadores. Quais informações estes textos trazem?
o que que eu, lendo atentamente ali, o que que eu posso aproveitar dessas informações na minha redação? Eu penso parecido com informações de algum ou de mais de um destes textos, o que que me chamou a atenção? No Enem, por exemplo, geralmente vem algum aspecto da lei, né, algum aspecto legal da legislação, vem algum gráfico, algum outro, né, texto que contextualiza em uma determinada situação o problema. Tá? Então, muita atenção. Vocês não podem copiar os, né, partes do texto, literalmente, mas vocês podem sim captar, né, concordar com uma ideia dali e, a partir disso, utilizar aquela ideia no texto de vocês, escrevendo com as palavras e, né, as relações que você vai trazer na sua redação. Isso não é proibido, tá, gente? O terceiro ponto, quando a gente lê proposta, é em relação à linguagem. Tá? Então, preste atenção. Que vocábulos a proposta traz? Que termos, que expressões são utilizados? Geralmente a gente vê ali que existem sinônimos, né, que fazem alusão à palavra-chave, ao assunto principal. Então, vocês também não são proibidos de usar aquelas palavrinhas. Sejam inteligentes ali na hora, vejam as expressões, né, que são utilizadas para se referir ao tema. Né. Nesta proposta, né, meus alunos têm na íntegra, sobre os caminhos para combater as doenças emocionais, a gente tem ali alguns sinônimos, então preste atenção nisso, tragam esses sinônimos para a redação de vocês, certo? Porque daí vocês vão estar tendo um vocabulário mais rico e isso vai ajudar tanto na C1 e principalmente na competência 4, que é a que cuida da coesão textual e, né, saber substituir as palavras é qualidade de coesão textual, tá, gente? Então tá ali, ler a proposta com muita atenção, passo 1. Tá? E agora, eu li, né, analisando a proposta. Na proposta Caminhos para combater as doenças emocionais que afligem o Brasil do século XXI, o que, que a gente tem? Tá? Essa é a frase temática. A frase temática, então, tem o assunto principal, que é doenças emocionais. Se eu não escrevo sobre doenças emocionais, aí eu estou no zero, gente. Tá? Contextualização e relação do assunto, é aquele recorte, as doenças emocionais que afligem o brasileiro do século XXI. Não são as doenças emocionais na era da globalização, não. A gente tem que analisar no brasileiro, como que o brasileiro é atingido por essas doenças, como que ele vivencia essas doenças, como que essas doenças emocionais interferem na qualidade de vida do brasileiro. É isso que vocês têm que pensar, ok? E ali, né, em verdinho, comando de abordagem solicitado. O que, que eu tenho que pensar, e sendo sempre uma redação Enem, né, vai existir uma problematização, caminhos para combater. Como que a gente combate essa realidade de doenças emocionais que afligem os brasileiros atualmente? Tá? Então, essa frase temática ela tem 3 pontos. O assunto principal, a partir do qual todas as minhas ideias têm que ser relacionadas a ele, que é doenças emocionais. Eu tenho ali a contextualização, que são as doenças emocionais relacionadas ao brasileiro, e, né, esse comando ali do início da proposta, que é caminhos para combater. Como que a gente pode combater? Tá? Então, está ali. O problema é uma proposta que já traz um problema nela. Né? A gente não é aquela proposta que tem um lado, né, que eu posso até ver que existe um lado positivo. Não, não tem. Então, a gente tem que analisar bem a proposta e já começar ali, né, as ideias começar a pipocar a partir da primeira leitura já. E a gente tem que daí fazer uma segunda leitura da proposta. Então, ali, ó, os textos motivadores trazem várias referências ao assunto, como doenças emocionais, estou usando alguns sinônimos que tem, né, algumas relações que tem nos textos motivadores. Doenças emocionais, que está na própria frase temática, doenças psicomáticas, transtornos mentais, transtornos depressivos, saúde mental. Né? Isso é aquilo que eu captei dos textos motivadores. Eles ainda usam alguns exemplos de doenças emocionais, como ansiedade, transtornos ali como frustração, depressão. Tá, gente? Então,
muita atenção nisso. Aí a gente já está analisando e o que, que a gente tem que fazer? Como é que eu vou discutir esse tema? Como é que eu vou escrever minha redação? Qual que é o meu pensamento? O que está vindo ali? Então, parte 2, ideias e direção do texto. Então, eu sugeri até agora 2 leituras da proposta, e aí, nessa segunda leitura, a gente já está ali pensando como que a gente vai escrever essa redação, que ponto de vista eu tenho, que argumentos eu utilizo. Então, vamos lá. A partir de uma leitura atenta, detalhada, que analise os eixos possíveis para abordar na redação, é o momento de elaborar subjetivamente a construção da redação. Subjetivamente, que cada um pensa de um jeito e cada um vai construir sua redação do seu jeito próprio. Então, ali, ó, o que eu quero escrever a partir das informações da proposta? Qual é o meu ponto de vista? Isso tem que estar bem claro. Isso é direção de texto, tá, gente? E quais ideias eu posso ou não aproveitar do texto motivadores? Então, aquilo que eu falei, a gente pode escrever uma redação sem utilizar nada do que está nos textos motivadores, mas a gente pode aproveitar ideias sim. Então, aí é o momento de a gente pegar e refletir e ver se alguma ideia que está nos motivadores bate com o que eu penso, ou ali, às vezes, ali é a boia de salva-vidas, né? Esse tema é difícil, eu nunca pensei sobre esse tema, então, tá, concordo com esse texto motivador, acho que eu vou pegar esse gancho aqui para trabalhar no meu texto. Posso? Posso, tá bom? E ali, né, como eu posso planejar de modo claro, ordenado, progressivamente coerente as minhas ideias? E aí, gente, existe um termo que se usa na redação do Enem, que é o projeto de texto, que nada mais é do que o planejamento, aquilo que a gente propõe, né, geralmente na apresentação do texto, na introdução, que a gente propõe escrever e defender, e o desenvolvimento tem que retomar aquelas ideias propostas, apresentadas na introdução, retomar com defesa do ponto de vista, com argumentação, com os exemplos. E, sendo uma redação do Enem, né, a gente precisa fazer uma proposta de intervenção que geralmente vem na parte final do texto, a conclusão, certo? Então, ali, ó, ideias e direção de texto. Isso a gente faz tudo antes do rascunho propriamente dito. Vamos ver então 3, que é, né, o foco da nossa aula de hoje, esquema de texto. Então, gente, ali, ó, eu vou ler aqui e vou comentando. A maneira de organizar as ideias, o projeto de texto, antes mesmo de começar o rascunho propriamente dito, apresenta algumas alternativas. Desde a anotação mental, que exige concentração e muito treino. Então, há alunos, há estudantes que não precisam colocar no papel, eles têm uma capacidade ali de organização de ideias mental que eles podem, tá? Isso não é de um grupo ali porque são mais inteligentes, não, que nem eu coloquei ali. Exige muita concentração e muito treino de escrita. Então, muitos pulam essa parte do esquema escrito porque eles têm um esquema muito bem claro, né? E aí eles já começam a organizar o rascunho, já começa a fazer o rascunho, faz esse projeto na introdução. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito visual. Eu não sou uma pessoa auditiva e nem sinestésica. Eu sou bastante visual. Então, para mim, ajuda muito colocar as ideias, as informações no papel. Tá? Então, eu sou aquela que, se eu estiver fazendo um concurso, ali eu vou pegar e vou fazer algumas anotações no papel, ali num pedacinho da folha, vou fazer o meu esquema. Eu preciso disso, tá? Mas, como vocês estão treinando redação para o Enem, eu sugiro que vocês façam assim um esquema, principalmente se vocês estão com problemas de organização nas ideias no texto de vocês. Então, ali, gente, a dica, ó, então ali, ó, anotação mental. Falei sobre isso. Listagem. É muito comum vocês fazerem listas e começar ali a pontuar as ideias que vêm à cabeça. Agora, tem que ser uma lista que depois vocês vão olhar e vão conseguir organizar os elementos dela para daí, né, passar para o rascunho propriamente dito. E esquemas visuais, como eu falei, eu sou muito visual, esquemas visuais, o exemplo que eu dou são de organogramas. É a gente pegar e pontuar e ver, né, aquela cadeia que a gente faz, como se fosse uma árvore genealógica, né, um organograma, para a gente colocar nossas ideias ali e analisar. Essas ideias estão batendo, essas ideias se relacionam bem entre si, esses dados aqui, eles têm coerência,
Ou tem algum problema ali? Então, o esquema é muito bom por causa disso. Muitas vezes, no esquema, a gente consegue entender que alguma ideia ali ou está de fora, está sobrando, ou alguma ideia ali, né, não, eu não vou conseguir usar essa ideia no meu texto, então a gente pega e tira do texto, tá? E ali, gente, a dica é treinar bastante redação utilizando sempre algum esquema na prática e conforme os resultados que você obtiver. Tá? Daí a gente vai saber que esquema é mais fácil, isso é pessoal também, que qual é o meu tipo de esquema, que esquema é melhor para eu pensar no texto e começar a organizar minhas ideias, tá? Então, gente, agora eu vou mostrar dois planejamentos. Na verdade, são três, mas dois, porque são de dois tipos. Um é de listagem e o outro é de organograma, tá? Então, não é o texto, eu decidi não trazer a redação pronta, e sim o esquema, até para a gente conversar um pouquinho e ver as possibilidades de escrita de cada texto a partir do planejamento que eu mostro aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, então. Então, assim, ó, listagem. Então, assim, o assunto é doenças emocionais. Então, sempre é válido, é melhor a gente já trazer na apresentação do texto o assunto. Então, ali, neste esquema de listagem, tem ali, doenças emocionais são o mal do século XXI. Se vocês pesquisarem sobre esse assunto, a gente vai ver essa informação em vários sites, respaldadas por médicos, por psicólogos, e aí vai, tá? Frente à depressão, né? Agora a gente, né, nessa listagem, o que o esquema mostra? Que felizmente hoje, século XXI, as doenças emocionais recebem atenção da mídia. No ano passado, por exemplo, né, 2019, se falou muito do Setembro Amarelo, a conscientização do suicídio, né? Então, a gente percebe, sim, que existe uma divulgação maior das doenças emocionais e de como que elas afetam as pessoas na sua vida pessoal, na sua vida, né, nas suas relações sociais e nas relações de trabalho. Então, isso é muito importante. E até aquilo que eu falei, é um assunto que não tem lado positivo, mas nesse esquema aqui de listagem, vai se mostrar que as doenças emocionais são o mal do século, e um aspecto positivo é que elas têm recebido atenção da mídia, a mídia tem informado, então há divulgação. E aí vem a problematização do assunto, que é sempre obrigatória em qualquer redação do Enem. Há muito preconceito e desinformação na sociedade brasileira. Então, esse, digamos, é o projeto de texto principal. Essas informações vão estar no parágrafo de introdução do texto. Agora ali, olha, como é que foi essa listagem? Gente, essa listagem ela está mais, né, ela tá mais elaborada, né? Tem uns que fazem uma listagem só por tópicos, assim, pegando a palavra-chave. Mas eu, como eu estou dando aula aqui, vou mostrar para vocês uma listagem um pouco mais elaborada. Ó. Ideias da proposta que pretendo utilizar. Estou ali, candidato, estou fazendo minha prova, então o que eu pretendo utilizar? Tem um dado lá na proposta da Organização Mundial de Saúde. Doenças mentais afetam mais de 400 milhões de pessoas no mundo. Então, eu posso colocar essa informação na introdução? Posso. Ó, e depois vem outro dado que eu quero utilizar. O Brasil registra um suicídio a cada 45 minutos. É uma outra informação de uma tabela que tem na proposta, que eu pretendo utilizar no desenvolvimento 1, meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, aí é importante na listagem a gente fazer esse apontamento daquilo que a gente quer trazer dos textos motivadores. Depois vem discutir por que doenças mentais são comuns, relacionando a sentimentos, a emoções, a pensamentos em desequilíbrio. Então, isso pode ser o início do meu parágrafo de desenvolvimento. Né? Nessa discussão, o que é? É contextualizar o problema, é mostrar como que as doenças mentais são mal do século XXI. Elas são relacionadas a sentimentos, que tipo de sentimento, de emoções podem estar, né, podem ser consideradas, ser diagnosticadas como doenças da mente, né, doenças da alma. Tá? E ali, pensamentos em desequilíbrio. E aí ali, ó, coloquei ali Machado de Assis, Dom Casmurro. Usar o repertório de Bentinho de Dom Casmurro
para relacionar os pensamentos do personagem. O ciúme, a desconfiança, a insegurança, a presunção dele de que ele está certo, né? A paranoia, esse pensamento paranoico dele, com comportamentos presentes nos seres humanos de hoje, né? Brasileiros de hoje, saindo da ficção. Né, aquilo que são transtornos mentais, a pessoa que começa a ter emoções e não consegue lidar com elas de uma maneira controlada, equilibrada, e aí muitas vezes surgem esses transtornos mentais, né? E aí é o que vocês vão colocar na redação. São mal do século XXI, são comuns, são relacionados muitas vezes a sentimentos, a emoções que não são bem trabalhadas, e aí a sugestão, né, nessa listagem é pegar um personagem, né, que quem conhece a história do livro, quem lê o livro, sabe que ele tem um comportamento que não é, né, equilibrado, né, emocionalmente. E depois, gente, vem para o D2, né, de acordo lá com que a listagem é o momento de trazer o preconceito e a desinformação na sociedade brasileira. Então, ali, problematizar o D2, preconceito e desinformação. Muitos acham que doenças emocionais é frescura, que é doença de louco. Eu não vou para psicólogo, eu não estou louco. Né? Então, aquilo que às vezes a gente ainda escuta. Né? Então, trazer a problematização da desinformação é complexo, não é fácil definir uma doença. Deu algum problema aqui. Uma doença emocional, tá? E aí a gente vai discutir isso, ó. Quando o luto já não é mais normal e revelar um estado depressivo, então é mostrar como que se manifesta o preconceito e como que esse preconceito, somado à desinformação, apesar de a mídia dar atenção, então vocês vão pegar e relacionar essa ideia. Existe, por um lado, informações da mídia, mas ainda há muito preconceito e é muito difícil diagnosticar, né, doenças emocionais. Então, vocês trazem o brasileiro diante dessa situação, dessa conjuntura, que é um desafio. Tá? E aí vem a última parte da redação, nessa listagem aparece ali, proposta de intervenção. Então, assim, olha, de acordo com essas ideias, campanhas na mídia que divulguem dados e alertem para sinais que podem ser transtornos de doenças mentais, isso é uma ação válida. Né? Prática nas escolas, com teatro, filme, com palestras para alunos e pais, pensando, né, em todo o corpo social, também é uma ação válida. Então tá aí, gente, uma listagem, e este texto, ele teria como direção a questão de que, apesar da... é uma doença, as doenças emocionais são mal do século XXI, apesar de a mídia, né, informar, mostrar ainda muito preconceito e desinformação. Tá? Pensem assim, ó, não é contraditório colocar que a mídia tem dado atenção e a questão da desinformação. A questão da desinformação é porque a gente, né, com preconceito, as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem entender. Então elas julgam. E a questão também da dificuldade, a desinformação é muito pela dificuldade. Como é que eu auxilio? Eu percebo que aquela pessoa, né, aquele parente, aquele amigo, aquele vizinho não está bem. Mas como é que eu chego e vou perguntar, você está depressivo? Não. Então, como é que a gente lida com uma pessoa que fisicamente parece estar bem, mas a gente sabe que a gente conhece essa pessoa, a gente sabe que ela não está legal. Então, aí a gente vê que a desinformação tem muito relação com isso também, ok? Tá, então tá aí um esquema de um texto e ali com uma organização de ideias que poderiam funcionar muito bem numa dissertação, certo? Agora vamos para o próximo, organograma. Eu coloquei ali o quadro, né, o grito, o famoso quadro O Grito, né, do Edvard Munch, né, do final do século XIX, para mostrar ali, né, a situação dele, é um olhar. Há várias interpretações para esse quadro, mas a gente, quando olha, a gente pode ver ali, né, o grito, né, o desespero, e a gente pode relacionar com as doenças emocionais. Então, aqui, ó, neste organograma, então reparem aí, ele está por cores,
Eu sei que no Enem vocês não vão ter cores, vocês vão ter só uma canetinha preta, mas tudo bem, tá? Então ali está por cores, então a primeira parte ali é o assunto e aquilo que a gente coloca na introdução. Doenças emocionais, representatividade da sociedade atual, usar número de óbitos do quadro da proposta. Então, de novo, usando uma informação que está na proposta. Em 10 anos, é de 2004 a 2014, conforme está na proposta, aumentou mais de 50% o número de óbitos relacionados às doenças emocionais. É muita coisa, né, gente? Então, neste século XXI, nós temos aí uma sustentação de por que, que a depressão é considerada o mal do século. E aí, como é que a gente vai dividir? Como é que a gente vai trabalhar as ideias? Neste esquema de texto, em forma de organograma, tem dois argumentos, dois núcleos, eu gosto de falar núcleos argumentativos. Doenças emocionais e a vida pessoal do brasileiro. Esse vai ser, né, o argumento, né, o tópico a ser trabalhado no desenvolvimento 1. E o outro, doenças emocionais e a vida profissional do brasileiro. Então, reparem como é que existe a organização das ideias. Analisar o brasileiro na sua vida pessoal e analisar o brasileiro, de modo geral, no trabalho, na sua vida profissional. E aí vem D1, né? É melhor colocar aí daquilo que é mais particular, subjetivo, no caso a vida pessoal, e depois estender para a vida social, no caso relacionado ao trabalho, tá, gente? Essa é uma ordem boa que funciona para vários temas. Então vamos lá. Doenças emocionais. O que, que eu observo em relação ao brasileiro? Que a vida agitada, que as frustrações, que a pressão social para se enquadrar em padrões, e aí vem padrões de sucesso, padrões de beleza, e aí vai aparência de felicidade das redes. Então, ele desenha um quadro, um panorama para mostrar que quando há algum probleminha em relação a esses aspectos, a pessoa pode, o brasileiro pode ficar doente emocionalmente, ele pode desenvolver algum transtorno, ele pode ficar ansioso, ele pode ficar, né, a própria frustração, ele pode ficar, né, num estágio mais avançado, depressivo, por causa dessas situações que a gente observa hoje, que são muito representativas da nossa vida contemporânea. E aí o aluno está pensando no repertório. Ó. Nunca pense no repertório isolado, gente. Sempre pense em relacionando com o argumento, né, com o tópico que vocês querem desenvolver. Então, olha, relacionar o brasileiro com transtornos mentais com o quadro grito. Não tem apoio, não tem tratamento, então a questão do desespero. Então, este é um problema. A gente pode trabalhar isso, mostrar que quando o brasileiro percebe que não está bem, é difícil o tratamento, o acompanhamento, a questão, né, muitos planos de saúde não cobrem, né, as doenças emocionais, e aí a gente pode até trazer a questão também da desinformação, mas o foco é esse, né, a vida, como que algumas realidades da vida contemporânea afetam o brasileiro em sua vida pessoal de tal forma que ele se sente sem apoio nenhum, que ele se sente ali numa situação de desesperada, né? Sou um náufrago. Né? Então a gente pode usar até algumas figuras de linguagem para isso. E passando depois para o D2, a discussão vai ser em relação à vida profissional. Como que a vida profissional do brasileiro hoje pode, né, de alguma maneira, estar relacionada com as doenças emocionais? Então, vem ali, o estresse do trabalho, altas cargas horárias, altas cargas de trabalho, o medo do desemprego, né? Tudo isso pode levar a transtornos mentais como ansiedade e depressão. Né? E aí tem um dado que está num texto da proposta que diz: nos últimos anos, os transtornos mentais são a primeira causa de afastamento no Brasil. Não são problemas, né, ortopédicos, não são problemas de outra ordem, são problemas ligados à mente, ligados ao estresse, né, a questão da frustração do trabalho. Então, assim, a pessoa está no limite, né, a fadiga mental leva a um quadro de transtorno mental. E aí a gente tem um fato, e isso relacionaria muito bem
com esse tópico sobre a vida profissional do brasileiro e, né, como que as doenças emocionais podem ali, né, como ela pode ser um gatilho para o brasileiro ter doenças emocionais. E a proposta de intervenção sugerida aqui, de acordo com esse organograma, é, né, apoio de psicólogos e psiquiatras por meio de terapias disponibilizadas pelo trabalho, já que a gente está discutindo a questão do trabalho, e pelas secretarias de saúde dos municípios, né, que acompanham o indivíduo. Então, pensa, são situações diferentes, a pessoa e o profissional. Então, ele precisa ter esse apoio tanto no trabalho como na sua vida pessoal. Então, seria uma ação ali que bem trabalhada, detalhada, seria válida e ia dar conta dos dois enfoques, tá? Um outro texto também que ficaria muito com essa organização, ia ficar muito consistente, certo, gente? E agora um outro organograma que eu dou aqui o recurso foi sem usar cores, vamos pensar, estou com a minha canetinha preta, mas a questão é visualização. Então vamos lá, na introdução, doenças emocionais. Por serem de fundo emocional, são difíceis de ser diagnosticadas, mas a causa e consequências comuns aos jovens brasileiros e aos adultos. Então, pensem que isso é o projeto de texto, né? Então, existe ali uma definição do que é doenças emocionais e causa e consequências comuns aos jovens e aos adultos. Nesse organograma, a expectativa é fazer essa separação. Como que o jovem brasileiro vive e enfrenta as doenças emocionais? E, no outro parágrafo, no outro tópico, como que os adultos, né, as pessoas mais maduras, lidam com isso. Então, sempre ali, né, vamos começar pelo mais jovem, depois pelos adultos. Ó. Jovens são mais suscetíveis, fazem com muita expectativa, mais suscetíveis a, né, ter doenças emocionais. Fase com muita expectativa e insegurança em relação ao futuro. Pressão sobre decisões importantes. O jovem não tem experiência, não tem ainda habilidades psíquicas para lidar com frustrações e situações de muita responsabilidade. E ao repertório que eu sugiro para vocês, agora vão aparecer alguns filmes, tá? São filmes aos quais eu assisti, gostei muito e tem aspectos ali na trama que a gente pode relacionar bem ao caso aqui dos jovens e as doenças emocionais. Então, ali, As Virgens Suicidas, é um filme do final do século XX, acho que é de 1999, da Sofia Coppola. Né? Então, ali a gente faz essa relação, porque o filme ali conta a história de 5 irmãs que vivem sob uma rigidez paterna e o título é bem sugestivo, né? As Virgens Suicidas. E aí, como que a gente combate? Né? Depois eu vou falar disso. Vamos ali para o outro lado, que é o D2. O tópico é como que eu vou trazer o meu olhar do problema das doenças emocionais para os adultos brasileiros, para as pessoas mais maduras. Então, os adultos têm que lidar com cada um com a sua realidade, as escolhas que eu fiz, as responsabilidades que a gente tem, né? Sendo ali um homem, uma mulher que tem a família, então a gente tem muita responsabilidade, a pressão para ser bem-sucedido, a pressão para não errar e ser sempre feliz. Então a gente vê uma sociedade hoje de aparência que diz que felicidade é tudo. Então, esses elementos todos envolvidos também podem ser o gatilho para que a gente desenvolva doenças emocionais. E ao repertório daí, escolhi, não teria problema, gente, escolher um filme e um outro filme. É o filme As Faces de Ellen, é um filme muito interessante, que aí a personagem principal, ela é bem sucedida, mas a que custo isso acontece? Como que isso afeta, na verdade, a sua vida particular, tá, gente? Então, tá ali. Como combater as doenças emocionais? O que a gente pode propor? Proposta: escolas e práticas que lidem com as incertezas de crianças e jovens, então pensando na questão ali dos mais novos, e a mídia, campanhas que desmistifiquem a dita perfeição da sociedade. Vejam que eu estou dando como exemplo 2 ações, uma para cada problema.
tá? Para amarrar bem a discussão, tá? Isso enriquece, isso deixa a competência 3, que cuida da argumentação, das relações, da mobilização de dados, mais completa. Mas, a título de Enem, se vocês trouxerem uma ação só, completa e detalhada, vocês já podem ter a nota máxima nessa competência 5, tá? Então, de repente, vocês podem, a partir dessas duas ideias de tópicos, jovens e adultos brasileiros, escolher uma proposta única. Isso não é problema, tá? Como eu volto a falar, esses são exemplos, tá bom? Espero, né, assim, ó, em relação a esquemas, né, já apresentei esses três, agora eu vou trazer alguns outros filmes que abordam doenças emocionais como depressão. Então, aqui, olha, aliás, as informações de fonte eu tirei desse site, minhavida.com.br, que mostra ali filmes que têm relação, né, com as doenças emocionais. Então, esse As Horas, se eu vi, tá? Se você não viu, vale a pena. Ele é um filme que ganhou a atriz aqui, que a gente quase não vê, Nicole Kidman, ela estava com o nariz ali, uma prótese no nariz, ela estava reconhecível. Ela, inclusive, ganhou Oscar de melhor atriz. Tá? Ele é um filme que traz ali um elenco feminino e, né, com Meryl Streep, Nicole Kidman e Julianne Moore, né, as três maravilhosas, divas, né, atrizes então sensacionais. E aí a gente vê, né, personagens, a relação ali de um romance de Virginia Woolf, né, Miss Dalloway, tá, gente? Então, assim, ó, todas essas, né, todas elas têm relação com a depressão e o suicídio em suas vidas. Então vejam o filme para ver como é que acontece, e vejam aí o porquê do título, As Horas, tá bom? Uma outra dica. Esse filme eu gosto muito, já lembro que eu passei na escola, né, eu sempre comentava, né, mas depois eu não dei mais aula em colégio, né. Então vem ali, a adaptação cinematográfica de uma obra, então vem de um livro, tá? Então narra a história de um adolescente que é muito tímido, introvertido, e daí que ele luta com esses sentimentos depressivos ao, né, começar a estudar um novo colégio, ensino médio. Então a gente vê essa realidade de escola, de ter que se enturmar, de ter que fazer novos amigos. E quando o adolescente já tem alguma questão, né, de transtorno mental, né, emocional, como que isso é difícil, né, de ser transposto, como que as barreiras desses relacionamentos ficam, né, como o próprio nome diz, barreiras difíceis de a gente transpor, de a gente conseguir ter uma vida mais leve e com menos problemas ligados às nossas emoções. Tá? É um filme bem bom também. Um outro filme, esse eu adoro, né? O filme Ela, de 2013, é com o nosso... gente, esqueci o nome dele, o ator do Coringa, o Joaquin Phoenix, maravilhoso. Né? E aí é um filme que traz uma realidade distópica, mas não muito longe, em que a gente tem um contato muito exacerbado com a máquina. Né? Então, assim, ó, imagine um escritor solitário cuja relação dele é apenas com o computador, né, com a máquina. Então, como é que ficam as doenças emocionais, como é que fica a nossa vida, né, se a gente se relaciona muito mais com a máquina do que com outras pessoas. Então, outro filme também que provoca uma reflexão sobre a depressão e sobre esse estilo de vida que é cada vez mais comum, né? Essa dependência com a tecnologia e às vezes as relações pessoais ficam no segundo plano, ok? Vale a pena ver se você não viu. Tá? E esse aqui é o clássico dos clássicos, eu nem era nascida ainda, né? Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick, lá de 1971. Esse é clássico mesmo, Laranja Mecânica. Olha só essa foto que forte, sem mais comentários. Também tem um cenário distópico nele, e aí é um jovem e tratamentos, né, bastante polêmicos para tratar a sua sociopatia. Então é um filme muito violento, mas essa parte da mente, né, dos transtornos emocionais, ela é a tônica de todo o filme, vale a pena se você não viu. Tá? E aqui, que eu tinha colocado lá no início na minha introdução, Bicho Sete Cabeças, acho que de filme brasileiro, se você não viu, esse vale a pena. Ele é um filme parado, né? Um filme de ação,
tá o Rodrigo Santoro ali, jovenzinho, né, o galã, né, brasileiro, mas que ali ele vive um rapaz atormentado com um pai que é super conservador, e ele vai também, parecido com, né, assim, parecido no sentido assim, ó, ele também passa por um tratamento violento, um tratamento controverso, para porque ele tinha sido flagrado pelo pai com maconha em sua mochila. Então tá, já dei o baita no spoiler, mas assim, o mais vocês vão ver o filme, né, e até entender também o bicho de sete cabeças, né, do título deste filme, que é de 2001, mas uma temática que continua atual. Ok, gente? Agora aqui, livros e personagens relacionados a doenças emocionais são vários. Esse aqui é um livro autobiográfico, o assunto é a depressão em si, né? O Demônio do Meio-Dia, né? Do Andrew Solomon. Né? E aí, essa citação eu acho muito importante, porque ele coloca, assim, muito importante e que nos leva a refletir. O contrário da depressão não é a felicidade, mas a vitalidade. É ela que desaparece na depressão. O deprimido não está triste demais, apesar de a tristeza existir, mas ele perder a energia que dá vontade de viver. Então, às vezes a gente surpreende, né, na vida real né, de saber que fulano tirou a sua vida. Nossa, mas ele era feliz, a sua vida parecia estar nos eixos, e aquilo, o parecer feliz. Né? Não parecia ser triste, mas ele falou a vitalidade. Né? Então, a questão de ter planos, de correr atrás, de ter projetos, né? Isso nos deixa vivos, isso nos move, e isso também faz com que a gente seja mais saudável mentalmente. Tá? Outros, só para terminar, outros livros que até viraram filme, um que é muito bom, O Lado Bom da Vida, tá? Não me lembro agora o autor, mas tem filme também com Bradley Cooper e me esqueci o nome da menina, Jennifer, aquela que é uma fofa, depois eu lembro sobre o nome dela. Esse é um filme muito bom também, né? O personagem principal, ele tem transtorno de bipolaridade, e aí a gente vê como é que isso afeta as relações de um casamento, as relações entre os amigos, entre os familiares, tá? O Lado Bom da Vida é um exemplo. E aí vocês vão escolher, né, vão poder ver muito mais, tá, gente? Conversei com alguns alunos na semana passada sobre esse tema, então eles citam muito, eu não assisti, mas também é baseado no livro Os 13 Porquês, que é uma série da Netflix, e ali o foco, né, são jovens e como que ficam essas questões de estar numa escola e o bullying virtual, né, como que isso afeta a gente internamente, tá bom, gente? Então, assim, volto a falar, até esses exemplos de repertórios que eu dei aqui, a maioria filmes, né, quadro, livro, existem outros, tá? Vocês podem pegar ali as teorias psicanalíticas, pegar um conceito da psicanálise, da psicologia, ir lá e ver como é que o Freud percebia as emoções do ser humano, né, na teoria dele, né, como é que o Jung, por exemplo, eu tenho uma irmã que é psicóloga e ela, né, é da linha junguiana. Então, assim, olha, busquem isso, tá? A questão é organizar bem essas ideias num esquema que já é propriamente ali aquilo, né, do esquema. Eu vou fazer um rascunho com muita segurança, não vou me perder, tá? Então, essa é a questão, né, a necessidade de a gente fazer um esquema antes do rascunho, né? Principalmente quando a gente está escrevendo texto após texto e vem ali problema de organização de ideias, a C3 fica comprometida, a C2 também existe um repertório ali que até é bom, mas ele não foi utilizado de maneira produtiva. Então, com esse esquema, provavelmente esses problemas vão desaparecer. A gente vai conseguir lidar com as ideias ali no esquema e a gente vai na redação, no rascunho, trabalhá-las bem e depois, quando passar limpo, né, organização das ideias, ok. E vocês vão ver que a própria correção gramatical, a construção das frases também vai ficar melhor, né, porque a gente tem ali um ponto de partida bem organizado.
tá? Então, espero que vocês tenham gostado, se vocês puderem comentar aí qual dos 3 exemplos ali que eu dei, né, vocês gostaram mais, vocês acham assim, se você já ou se vocês fazem algum outro tipo de esquema antes de escrever a redação, escrevam também, né, esses que eu dei são 2 só, existem mais formas. E também, se vocês quiserem escrever sobre qual que é o meu esquema, como que eu penso e como que eu gostaria de abordar, até para eu ler e poder dar um retorno para vocês, fiquem à vontade, tá? E o nosso Enem 2020 ainda não tem data, mas não deixem de escrever, tá? A rotina leva à perfeição, tá bom, gente? Obrigada e até a próxima videoaula.